Para Sócrates, conhecer é passar da experiência à essência, da opinião ao conceito, do ponto de vista individual à ideia universal. É a busca da verdade. A base para todos os conhecimentos era o autoconhecimento. Propunha que o homem, antes de querer persuadir os outros, deveria primeiro e antes de tudo conhecer a si mesmo. Só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar, engrandecer e redimir o espírito, porquanto, depois de vossa edificação como exemplo do Mestre, alcançareis aquela verdade que vos fará livre. Emmanuel, Chico Xavier, O Consolador, questão 219. Você já ouviu falar em Escola de Aprendizes do Evangelho? Vamos explorar este espaço inspirador onde o conhecimento se mescla com a moralidade e os ensinamentos de Jesus são o farol que guia os passos dos aprendizes em busca do aprimoramento interior. Preparem-se para uma jornada de reflexão e aprendizado que certamente tocará o coração de cada um de vocês. Sem mais delongas, vamos entender de uma vez o que é a Escola de Aprendizes do Evangelho e, quem sabe, você até queira embarcar nessa jornada, que é um verdadeiro convite à reforma íntima. Muita alegria que estamos aqui novamente no 15º episódio do podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. E hoje, pela primeira vez, teremos 2 convidados para um assunto que pode-se dizer que é um rumo novo que a doutrina espírita tomou já há um tempo, desde a idealização e início da primeira Escola de Aprendizes do Evangelho em 1950. Hoje temos 2 convidados e aqui no podcast a gente sempre quer conhecer a história deles. Então, peço que se apresente. Por favor, Cleide, como você veio parar no Espiritismo? Diria que fui parar no Espiritismo por conta da curiosidade. Depois, com a maturidade, por volta de 1990, eu vim para o movimento de aliança. Fui conhecer como era a estrutura de casas da aliança. Até então, eu conhecia casas conhecidas como Mesa Branca. Ali foi o primeiro contato com o Espiritismo. A sua família não era espírita? Não era espírita. E olha só que interessante, uma amiga me convidou, que a mãe dela ia num centro. Fiquei curiosa o que era um centro, porque até então o meu universo de ideia religiosa era católica, acompanhado de mãe, de avó e tudo mais. Aí eu fui assim, sair com a colega e fui até o centro espírita. Esse centro espírita, ele era de Mesa Branca e foi ali que eu achei interessante, gostei, passei a frequentar, meio que escondido. Até que depois fui me afastando, voltando novamente para a Igreja Católica. Depois novamente voltei conhecendo centros espíritas, frequentando os centros espíritas de Mesa Branca, até que conheci um centro da Aliança Espírita Evangélica. E você, Marcelo? Qual a sua história com a chegada no Espiritismo? É interessante pensar, relembrar, porque remete a um momento mesmo da minha vida que foi marcante, porque foi uma etapa posterior à separação dos meus pais, E os meus avós paternos, que assumiram, digamos assim, a frente de cuidar de nós, no caso a minha mãe, meus 2 irmãos, eles trabalhavam em centros espíritas, eles tinham uma formação espírita, e culminou com a aproximação de grupos de pessoas que, naquele trabalho que era conhecido de Mesa Branca, começaram a frequentar a minha residência, E ali era muito interessante, porque havia um momento, em que a gente mesmo, criança, participava, Então, conversava com os espíritos no final, Vem cá, vem conversar com o Pai Jacó.
E eu achava aquilo fascinante, né? Então, é como se houvesse já uma identificação, alguma coisa que acabou norteando os meus passos. Durante algum tempo, obviamente eu não tive tempo de me dedicar a isso, porque estava em época de estudos, depois de trabalho, de faculdade, etc. e tal. Mas em algum momento eu senti a necessidade de me reaproximar. Me reaproximei, aonde eu voltei a frequentar e conviver com velhos amigos, né, que trabalhavam nesse sistema de mesa branca, até que, num determinado momento, chegou o ponto de disruptura, digamos assim. Aquele grupo precisava acabar, precisava tomar outros rumos. E eu, que caminho tomarei agora? Foi assim que eu fui conhecer uma casa, né, que pertencia à Aliança Espírita Evangélica, chamada de Gararmon, aqui em Santo André, e comecei a frequentar a escola de aprendizes e depois cheguei naquilo que era o meu objetivo principal, né, o curso de médiuns. E assim eu fui, né, e estou, depois de fazer a escola, adentrei a Fraternidade dos Discípulos de Jesus em 1996. Façam as contas. E de lá para cá estamos aí, né, seguindo esse caminho e aprendendo muito com tudo isso que a doutrina espírita proporciona. Qual a relação de vocês com a Escola de Aprendizes do Evangelho? Bom, a Escola de Aprendizes do Evangelho foi o caminho de entrada na Casa Espírita para mim da Aliança. Diria para vocês que quando eu vi um fascículo, na época era fascículos, e conversando com uma pessoa, ela falou assim, não, mas esse daí faz parte da Escola de Aprendizes do Evangelho. Eu falei, o que é essa Escola de Aprendizes do Evangelho? Na casa que eu vou tem. Qual é a casa que você vai? É o Grupo Espírita Reencontro da cidade de Mauá. Essa casa existe até hoje. Está lá na Álvares Machado, no centro. E eu falei, vou lá ver. Quando eu cheguei lá, me convidaram para participar da Escola de Aprendizes do Evangelho. E aí foi feita toda uma caminhada. Escola de Aprendizes, curso de médios, né? Solicitei ingresso na Fraternidade dos Discípulos de Jesus. E a escola sempre me chamou muito a atenção, por conta do bem-estar que fez para mim. E para aquelas pessoas que estavam comigo naquela escola de aprendizes, eu vi a diferença que foi feita. E eu comecei a querer entender mais sobre essa escola. Por que ela existia, quando foi, sabe? Fui buscando informações. Aí fui me integrando a frentes de trabalho dentro do que a gente chama assim de uma regional, ou seja, de um grupo de pessoas que apoiam as outras casas. Fui tentando conhecer, né, a estrutura da escola, fui fazer o curso na época que chamava de expositor, depois curso para dirigentes de escola de aprendizes, fui secretariar escolas de aprendizes, dirigir escolas de aprendizes do Evangelho, e assim foi a caminhada, me aproximando sempre dos exames espirituais das escolas de aprendizes do Evangelho. E hoje, a gente fala assim, hoje não, há 25 anos mais ou menos, a gente trabalha junto, né, apoiando as casas da Regional ABC, no critério de cursos de escola de aprendizes para dirigentes de escola de aprendizes do Evangelho e também de encaminhamentos para ingresso na Fraternidade dos Discípulos de Jesus. Então, a gente tem uma atenção muito grande pelas escolas, mas não só pelas escolas, pelas pessoas que estão ali, os dirigentes, os secretários, os assistentes, aqueles que estão na condição de alunos, porque o olhar forte nosso, meu, no caso, diria, a cada pessoa que está hoje na condição de aluno, entrando numa escola de aprendizes, o meu olhar é que amanhã eles estarão na condição de dirigentes, de secretários, de dirigentes de mocidade, de premocidade. Eles estarão colocando força na evangelização do ser. Então, esse é meu olhar para cada um e é onde eu coloco força nisso nos cursos, nos diálogos com os dirigentes de escolas de aprendizes e assim vai indo. Cleide, o que é a Escola de Aprendizes do Evangelho e como ela funciona? O que é essa escola? Bom, a Escola de Aprendizes do Evangelho é um processo de iniciação espiritual, baseado no Evangelho de Jesus, para aqueles que buscam uma renovação de seus sentimentos,
né? Aquela pessoa que está com muita vontade de entender por que eu existo, por que eu estou aqui, e às vezes aquela pessoa que está sentindo falta de alguma coisa dentro de si. Então essa pessoa vem com força, né, com a vontade de renovar os sentimentos, de renovar pensamentos, atitudes, né, e também a pessoa passa pela experiência do processo de autoconhecimento, libertando-se, a gente fala assim, de algumas ilusões que prendem a gente só na matéria. E tendo força, né, para entender, despertar na sua consciência o seu ideal de vida. Né? Por que eu vim aqui? O que eu posso fazer? Né? Então a gente acredita que a Escola de Aprendizes ela tem esse objetivo forte de despertar as almas, como a gente fala assim, adormecidas para as verdades espirituais. E como ela está organizada? Ela tem 118 aulas hoje. Nessas 118 aulas elas têm etapas. E nessas etapas, elas vão despertando a pessoa para perceber-se, né, como filho de Deus, perceber-se, né, que ele pode ajudar o próximo e também que ele pode experimentar, estar na condição de evangelizador. Ou seja, a estrutura dela favorece que a pessoa se perceba que entrou numa escola de aprendizes, numa busca de ser auxiliado, e termina essa caminhada com o ânimo de auxiliar outros, né? Fazendo com que se perpetue, né, esse sistema de evangelização e ajuda mútua. Normalmente, a gente vê nas casas espíritas que nós chegamos como assistidos, aí somos intuídos ou instruídos a irmos para a escola de aprendizes do Evangelho. E agora você está dizendo que a partir daí viramos evangelizadores. Exatamente. Este é o objetivo e é um ciclo. Exatamente, é um ciclo. A gente chega na condição de assistido e passa a ser assistentes, né? Começamos a ajudar. Porque desperta também em nós um sentimento de gratidão. Puxa vida, alguém me ajudou no momento que eu precisei. Agora eu tenho forças para ajudar esse que às vezes nem percebe que está precisando de ajuda. Né? Mas eu já estou ali me colocando para ajudar e dar continuidade a esse processo. E em que contexto ela foi criada? Os relatos dizem que no plano espiritual, né, que tem todo um planejamento conduzido pelo nosso governador, Mestre Jesus, haveria a necessidade de, em algum momento, estar se reunindo almas, né, para um processo que talvez eu chamo assim, é uma recuperação intensiva de almas. E esse planejamento, ele tornou-se conhecido com uma parte, né, espiritual, onde almas ligadas a esse mestre auxiliaram e planejaram a construção desse programa redentor, que é por nós conhecido como iniciação espírita. No momento apropriado, foi convocado o comandante Edgar Armon, encarnado, e que aceitou o desafio de organizar esse programa. Então, é muito interessante nós imaginarmos que isso passa por um contexto. Então, primeiro contexto, né? O que acontecia? Nós estávamos no meio de uma Segunda Guerra Mundial. Então, entre as décadas de 40 e 50, coube ao comandante Edgar Armon primeiro se aproximar da doutrina espírita e estabeleceu, digamos assim, o seu QG militar que ele era, né, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, e passou ali a organizar. E esse organizar era uma tarefa muito ampla, porque envolvia a forma como os espíritas viam o espiritismo, né? No qual havia muitas divisões, né? Os espíritas no Brasil
se dividiam entre aqueles que queriam estudar apenas o livro dos espíritos, aqueles que, por exemplo, queriam dar mais valor ao Evangelho segundo o Espiritismo, outros que, digamos assim, queriam fortalecer obras de outros autores. Então, coube a Armon elaborar, organizar, e olha, bota organizar, todo um sistema que começava com uma assistência espiritual, onde você tinha médiuns que trabalhavam com efeitos de cura, né? E esses médiuns eram assim, em grande quantidade por uma determinada época e que depois foram rareando. O plano espiritual, obviamente, sabendo que a época desses médiuns iria ter um ciclo e que iria se encerrar, porque a mediunidade de efeitos físicos ela tinha uma finalidade, que era chamar a atenção. Tanto é que, desde a época, né, que ficou muito famosa com as mesas girantes, né, de Kardec, pelos Estados Unidos, né, pela Europa, chamou muito a atenção, e essa era a finalidade, mas não podia ficar só nisso, né? Então, o plano espiritual foi orientando o Armon e aqueles que passaram a colaborar com ele a organizarem programas, né? Organizaram uma assistência espiritual. Foram criados, sob orientação também do Espírito Luiz Pasteur, os passes padronizados. Por quê? Porque já se imaginava que num determinado período iria diminuir a quantidade de médiuns de efeitos físicos. E vamos falar assim, os médiuns que aprenderam a ser médiuns de forma, o termo seria assim, na raça, sem ninguém para lhes ensinar, educar alguma coisa, cada um fazia do seu jeito. E muitos deles faziam incorporados pelos espíritos. Então, a padronização, ela visou, primeiro, fortalecer conceitos, principalmente relacionados com magnetismo. Então, médiuns não tão ostensivos em efeitos físicos se somavam em correntes magnéticas e com técnicas de passes, né, que hoje são muito conhecidas entre principalmente os aliancistas, né? P1, o Pasteur 1, P2, CH, P3, P3B, cada um numa modalidade que varia um pouco na finalidade de tratamentos espirituais ou materiais, né? Foram se organizando e, em paralelo, o treinamento, toda a educação para utilizar essa nova forma, e algo que eu acho fantástico de um ser que só podia ser de uma estirpe de Edgar Armon, a construção de toda a literatura. Tudo aquilo que hoje nós usufruímos, ele foi construindo e escrevendo, né? E hoje nós nos beneficiamos, mas não tinha anteriormente. Então, todo esse material que foi feito em paralelo, né, em parceria com a espiritualidade, os fascículos que depois se tornaram a apostila da Escola de Aprendiz do Evangelho, essa amarelinha linda aí, né, com essa escada pedregosa que a gente fala assim, jamais será uma escada rolante, né, porque ela precisa ser percorrida passo a passo, tem o seu propósito e a sua finalidade. Todos os livros relacionados à literatura mediúnica, né, passes e radiações, mediunidade, são best-sellers mundiais, né, porque não tinha nada disso. E hoje nós temos e usufruímos, desde a federação, a aliança herdou também os direitos, né? E hoje, tendo casas espalhadas pelo mundo, casas da aliança, casas de outros setores que utilizam a mesma literatura, a difusão daquilo que era uma preciosidade que nasceu ali no prédio da Federação Espírita e que, num determinado momento, que foi o momento onde houve a experimentação, o aprendizado, mas tão valioso era que precisava ser propagado.
Então, essa foi uma das finalidades da Fundação da Aliança, que se tornou inúmeras casas, né? Em São Paulo, no Brasil, hoje no mundo, e aí a gente vai percebendo que existia, existe, e nós continuamos a executar, propagar esse planejamento do Mestre Jesus, que é através da difusão das escolas de aprendizes do Evangelho, dos cursos de médios, da assistência espiritual, e que no qual se agregaram a evangelização infantil, a mocidade espírita, o futuro, não é verdade? E que vão fortalecidos continuar, se Deus o permitir, por muitos e muitos anos vindouros. E Marcelo, no começo você fala, da sua resposta, você comenta sobre, né, uma certa resistência para a época, né? Que o comandante teve muita dificuldade em introduzir novos conceitos dentro da escola, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso também. Olha, existe a grande dificuldade, que é aquilo que é inerente ao ser humano, né? Da novidade, da mudança. Nós somos muito resistentes às mudanças. Então, existia a questão pessoal, a questão que hoje a gente fala muito, né, do nosso ego, né? E a questão do contexto histórico mesmo. Espiritismo não era uma coisa muito clara e muito bem definida e se confundia entre diversas práticas. Não se sabia diferenciar o que era uma prática umbandista de uma prática espírita. E olha, você vê, não se limitava à dificuldade e à crença. Tinha um aspecto legal também, porque nós tínhamos uma influência de uma religião católica oficial muito forte, em que, num determinado tempo, gerou contra o espiritismo um verdadeiro caça às bruxas, né? Havia muita perseguição. Havia, como nos tempos do cristianismo primitivo, a atividade espírita quase que assim, nos porões, de uma maneira meio que clandestina, abafada e etc. e tal. Demorou muito para a sociedade talvez chegar num ponto como hoje, aonde eu acho que o espírita conseguiu algo absolutamente fantástico. Ele não oferece uma ameaça a grandes religiões institucionalizadas. Pelo contrário, ela é vista quase que de uma forma assim, inofensiva e simpática, né? Então, o espírita é aquele que leva a sacolinha, é aquele que sempre procura fazer o bem, a caridade, etc. e tal, né? Mas nós sabemos, por exemplo, que em determinadas épocas, mesmo Chico Xavier foi muito perseguido, né, ao fortalecer o conceito da doutrina espírita através das suas maravilhosas obras aqui no nosso país. Marcelo, baseado na resposta anterior que você nos deu, você disse que a Escola de Aprendizes do Evangelho foi realmente uma força-tarefa para evangelizar as pessoas como se fosse numa multidão, um número muito grande de pessoas de uma vez só. Mas por que muitos são chamados? Porque eu digo que são chamados porque, assim como a Cleide disse que ela ficou sabendo de uma escola de aprendizes do Evangelho, eu também cheguei à escola dessa forma. Olha, está tendo uma escola no Geraldo Ferreira, vai lá. E assim eu adentrei na minha escola. Por que muitos são chamados, mas muitos desistem no meio do caminho? Olha, essa questão, ela é absolutamente fantástica e talvez ela envolva, obviamente, um pouco dos conceitos pessoais de quem ousar tentar dar sua opinião, né? Eu diria assim, hoje eu tenho uma visão, obviamente, um pouco diferente daquela da época quando eu fiz a escola de aprendizes, de quando em algum momento eu me coloquei para dirigir escola de aprendizes, como também de cursos de médiuns.
Hoje eu vejo a dificuldade nossa de estarmos aqui encarnados e herdeiros de inúmeras más semeaduras realizadas por nós mesmos. Como humanidade, aí eu vou expandir um pouco, nós somos espíritos reunidos num planeta que pode ser categorizado como hospital e também escola, né? Nós somos espíritos que sofremos em função de duas doenças, duas patologias que exercem um poder psíquico imenso sobre nós ao longo das nossas múltiplas existências, a qual Kardec citou na codificação e deixa muito claro, chamada egoísmo e orgulho, né? Nós sofremos da colheita dessas práticas talvez mal conduzidas por nós mesmos ao longo de milênios. Talvez alguns de nós chegou até mesmo a perder um planeta, né? A gente ouviu falar no nosso sistema de exilados de Capela, mas não são só capelinos, são muitos espíritos vindos de muitos orbes que também perderam, digamos assim, o rumo da sua história evolutiva e vieram ter pela bondade do nosso Criador, uma nova oportunidade. Mas nem sempre aquele que tem uma nova oportunidade aceita de bom grado, né? Nem sempre aquele que recebe, digamos assim, uma reprimenda vê isso com bons olhos. Então, nós temos instalados aqui, entre nós, muita rebeldia, muita baixa autoestima, muito sentimento que varia entre mais-valia e menos-valia. Então, a nossa humanidade, ela sofre patologicamente, pelos estudos que eu tenho realizado, de dois fatores muito interessantes. Um é o complexo de superioridade. Eu quero ser mais do que um filho de Deus. E o outro é o complexo de inferioridade. Eu me sinto como menos que um filho de Deus. Então, ao nós, pelo egoísmo, exercitarmos o nosso interesse pessoal, ou seja, apenas eu importo, apenas eu sou importante, apenas eu vou ter que ter as minhas necessidades e desejos atendidos, não importa a quem eu prejudique. Depois de muito praticar esses excessos, o universo nos coloca numa pedagogia regulatória, ou seja, nós encarnamos sentindo em nós um sentimento de inferioridade. Para nós sentirmos em nós mesmos, por uma questão de colheita, aquilo que nós plantamos no passado. Então, nós não precisamos ser castigados. A nossa consciência nos coloca nessa situação. E o mais interessante, quem que precisa se cuidar nesse processo? Nós mesmos. De que forma? Reunindo os que sofrem de mais-valia e os que sofrem de menos-valia. Todos nós juntos é que temos que encontrar o quê? O caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Aonde poderíamos dizer assim, passa pelo seguinte conceito: me aceitar como eu sou. Aceitar o outro como ele é e aceitar a vida como se apresenta. Justamente por não me aceitar como eu sou, por não aceitar o outro, que é um filho de Deus, como é, e a vida como se apresenta, num planeta de provas e expiações, é que eu tento idealizar sendo mais do que eu sou. Mas eu preciso da concordância de alguém que se sinta menos do que ele realmente é. Porque senão, como alguém vai ser mais se o outro não concorda em ser menos? Mais que filho de Deus. Às vezes alguns de nós acham que é mais que Deus, né? E outros, como podem ser felizes se sentem menos do que um filho de Deus? Interessante. É nessa dualidade extrema que nós estamos
reaprendendo a caminhar. E para alguns de nós que entraram naquele período chamado assim, cansaço de si mesmo, sabe? Onde não é só o mundo material, as coisas, o ter, o dinheiro, o poder que satisfazem, nós começamos a buscar algo mais. A escola de aprendizes vem de encontro a isso. Ou seja, ela permite com o seu planejamento, primeiro, um acolhimento. E reúne, dentro de uma escola ou uma iniciação, almas afinizadas que de alguma forma vão se percebendo como sentindo as mesmas dores, as mesmas dificuldades, e se propõem algumas a avançar num processo de autoconhecimento, de educação emocional, de evangelização, de tornar-se médium de si mesmo, de perceber-se no seu conceito de substituir vícios e defeitos por virtudes que nós temos em nós. E onde nós estamos? No nosso lado luminoso. Infelizmente, nós passamos muitos milênios focando só o nosso lado sombrio, graças ao nosso egoísmo e ao nosso orgulho. Então, passamos muito tempo nos distraindo com os outros, olhando os outros, criticando os outros, dando solução para os outros e não olhando para nós. Então, ao entrar num processo desse de iniciação espírita, de escola de aprendizes, onde somos apresentados a uma proposta de reforma íntima, a uma proposta de mudança de hábitos, nem sempre estamos preparados para suportar tamanho desafio que nos é apresentado, que é simplesmente o de vencer a nós mesmos. Então, contra nós temos o egoísmo, nós temos uma realidade espiritual, onde no nosso planeta 80% dos habitantes são desencarnados, 20% se encontram encarnados, e esses 80% exercem uma pressão psíquica muito grande, como diz Kardec. Muitos não nos suportam ver a possibilidade de nos tornarmos felizes. Em o livro dos médiuns, pergunta 465, se não me engano, por quê? Porque a inveja é muito forte. Eles não nos suportam ver felizes porque eles são infelizes. Então é como uma analogia de um Titanic. O navio está afundando. Eu vou jogar boias ou eu vou tentar levar para o fundo do oceano o máximo de outros passageiros comigo? Essa é uma condição que habita o psiquismo também dessa espiritualidade. E, além disso, quem somos nós? Quanto nós nos esforçamos para nos conhecer, saber quem somos, que sentimentos nós carregamos, nós arrastamos, às vezes, como prisioneiros, né? Dentro de uma grande caverna que ainda, ao ver a entrada da luz, não conseguem ficar de olhos abertos e optam por voltar para o lugar sombrio aonde se sentiam mais confortáveis. Então tem muitos aspectos a serem ditos, pensados, refletidos, analisados. Esses são alguns deles, segundo aquilo que eu acredito. Mas, levando em consideração essa resposta que ele deu, é muito difícil você lidar com a sua sombra, né? É muito difícil. Na hora que ela chega, que você olha, você fala, eu não tô preparada mesmo. Para algumas coisas, realmente a gente não tá. Você sabe que a gente brinca assim, sempre tentando fazer alguma analogia com alguma coisa para facilitar o entendimento. Então, eu coloco assim, hoje eu me sinto muito feliz ao ter percorrido por esse caminho uma grande parte da minha vida encarnada, onde eu me vejo como um doente
que agora aceita o tratamento. Diferente daqueles que estão internados em hospitais, em hospícios, em nosocômios, e tipo assim, não aceita o tratamento ou tomam um remédio, escondem no cantinho da boca e cospem no vaso assim que alguém se distrair. Talvez eu nem tenha essa doença, não reconheço. Não reconheço, porque psiquicamente falando, existe um aspecto muito legal que eu estive lendo recentemente e me trouxe à luz um pouquinho daquilo que eu vim aprendendo nos últimos anos a respeito do egoísmo, mas eu sabia pouco a respeito do orgulho. Numa das obras que eu li do Dr. Inácio, acho que As Casas Mentais, se não me engano, ele coloca de uma forma muito bacana, que ele fala assim: o orgulho cria em nós um mecanismo que como que anestesia a nossa consciência. Ou seja, é como se fosse um processo de... quando a gente toma uma droga, né? E essa droga ela vai anestesiando, vai amortecendo, vai colocando-nos numa condição de não consciência. Para adiar o quê? Aquilo que ou eles definem como sentimento de culpa, desilusão, percepção dos meus atos infelizes. Porque enquanto eu crio esse mecanismo em mim, através do orgulho, eu evito que eu tome consciência de um mal que eu pratiquei. Muitas vezes sem perceber. E enquanto eu não tomar consciência do mal que eu pratiquei, eu não entro no circuito de autorredenção que nós vamos encontrar no livro Céu e Inferno, chamado arrependimento, expiação e reparação. Então, parece incrível, a gente imagina mesmo como espíritas, aquela pessoa praticou muito mal, se corrompeu, matou, roubou milhões, etc e tal. Se ele não pagar agora, ele vai pagar quando desencarnar. Vai nada. Porque ele não está tomando consciência de que ele está cometendo um erro. Então ele vai reproduzir enquanto esse sistema estiver atuando no psiquismo dele, no lado sombrio dele. Então, só quando eu perceber que eu cometi e perceber que cada infração à lei de Deus gera em mim uma carga energética que nós chamamos de sentimento de culpa, é que vem a minha necessidade de o quê? Tomar consciência do mal que eu fiz e me arrepender. Porque só depois que eu me arrepender é que vem a subsequente o quê? Expiação. Eu vou sofrer por ter praticado um mal contra mim mesmo, contra os meus semelhantes, meus irmãos, filhos de Deus. Olha que interessante. E aí entra no seguinte processo, que muita gente fala assim, né? Karma, né? Karma é muito legal, hoje está sendo muito redefinido também no seguinte aspecto. Karma é aquilo que nós chamamos assim, o tempo que eu levo para aprender uma lição. Então, a minha expiação, ela pode levar uma encarnação, milênios ou algumas ações. A partir do momento em que eu entenda que o passo seguinte é reparar o erro que eu cometi. Então, olha que legal, enquanto eu não tomo consciência, enquanto eu não sinto em mim esse processo do que eu fiz, né? E sinto as dores de ter cometido essas infrações, esses pecados, né? Que alguns chamam assim, ou seja, agir contra as leis naturais de Deus, eu vou prosseguir fazendo aquilo que eu sempre fiz, porque eu não vejo em mim que isso está errado, né? Então, esse processo que vai se tornando um adiamento, talvez inconsciente, é quando nós entramos num processo de iniciação espírita, uma escola de aprendizes, uma reforma íntima, que eu
para um pouquinho, porque me são apresentadas ferramentas para olhar para dentro e não só para fora. E aí eu vou começar a sentir as dores e as alegrias de perceber quem eu sou. Porque se eu não desistir, porque os desafios são grandes, eu vou perceber que existe em mim o lado luminoso de ser um filho de Deus. Eu tenho virtudes que muitas vezes estão ali abafadinhas, que estão ali encolhidinhas, né? Estão ali pedindo, pelo amor de Deus, lembra de mim, olha para mim, né? Então, a irmã Cidufo fala muito isso, né? Fazer amizade com o nosso lado sombrio. Não é nós cortarmos, mutilarmos, arrancarmos nada de nós. Talvez uma visão hoje sobre vícios, sobre defeitos, não é eu simplesmente abafar isso ou substituir um hábito por outro hábito. Talvez é investigar em mim quais sentimentos me levam a, por exemplo, fumar, a beber, a ser maledicente. Ou seja, o que falta em mim, o que eu acho que um outro tem que completar, sem que ele nem está sabendo qual é o papel dele nessa história, né? Mas, olhando para mim, eu começo a ter a oportunidade de enxergar quem eu sou e me reaproximar do Filho de Deus que eu sou. Então, a escola nos oportuniza, mas é um caminho, como a gente brincou, que não é uma escada rolante. Então, por isso, alguns talvez não vão estar no timing de prosseguir nessa caminhada. A Cleide pode até falar muito melhor que eu sobre isso. Talvez neste momento, né? Mas às vezes até nessa vida mesmo, mais pra frente, pode ser que aconteça. Exatamente, porque de qualquer forma a gente tem um Deus olhando por nós e às vezes a gente fala assim, né? Por que tanta gente se aproxima de uma assistência espiritual que chegou com dores, com sofrimentos, com desesperança, com perdas? Geralmente o pessoal se aproxima de uma assistente porque perdeu alguma coisa, um ente, perdeu o emprego, perdeu o namorado, etc. e tal. Aí faz o tratamento, recebe alta. O que é oferecido para ele? Você tem a opção, fazer uma escola de aprendizes para você entender por que você chegou aqui como você chegou. Ou, como dizem, né? Veio do mundo, voltar para o mundo. Tive alta, ou seja, estou me sentindo bem, estou perdoado, vou voltar a fazer aqui exatamente aquilo que eu fiz antes de chegar aqui. Então, em função do livre-arbítrio, nós também vamos fazendo escolha e vamos protelando, vamos adiando. Quando tomamos uma decisão firme de, olha, é porque eu estou realmente naquela condição de estou cansado de mim mesmo. Não é mais coisas que suprem as minhas carências, as minhas faltas de mim mesmo. Talvez eu tenha que buscar em outro lugar, talvez eu tenha que buscar outras coisas. A escola ela vai nos oferecendo uma série de ferramentas que permite esse autoconhecimento. E tendo como uma meta, né, nós irmos nos melhorando, irmos através do curso de médiuns nos conectando com uma espiritualidade. Essa espiritualidade vai nos colocando diante de desafios de auxiliarmos a nós mesmos, que vai equilibrando o nosso psiquismo e vai nos permitindo auxiliar outros seres com compromissos com mediunidade. Ao adentrarmos uma fraternidade dos discípulos de Jesus, a gente só assumiu com o mestre o compromisso de eu vou, mestre, continuar a sua obra, assim como você me preparou, assim como você me trouxe até aqui. Então volto lá e vou tentar ajudar outros irmãos a começarem ou voltar a se sentir filhos de Deus.
né? Então, por isso que a gente fala muito assim, né? A escola de aprendizes é muito daquilo que é definido na parábola do filho pródigo, a volta do filho pródigo para a casa do pai. E Cleide, a gente percebe, né, que a escola de aprendizes do Evangelho, ela meio que muda um sistema, né, um ciclo de como funciona isso, né, do assistido chegar na casa, dele de passar de assistido a assistente, né? Como funcionavam as casas espíritas antes de existir esse sistema que a Aliança implanta, que inclui a escola de aprendizes do Evangelho? Então, né, a gente fala assim, se a escola de aprendizes do Evangelho foi implantada em 1950, o que a gente tem de conhecimento é de histórico, né, de lido e também de um pouquinho de vivência. E antes de, vamos dizer, 1950, quando Edgar Armond coloca a Escola de Aprendizes do Evangelho, era um ponto de partida para organizar outras etapas dentro da federação. A gente lembra que algumas casas espíritas trabalhavam como a gente denomina mesa branca, onde um grupo de médios sentava ao redor de uma mesa, né, com uma toalha branca. Eles abriam o Evangelho segundo o Espiritismo, ali faziam uma leitura. Após a leitura, as pessoas se colocavam diante de médios para receber um passe. E cada médium conversava com a pessoa, quase que incorporados, né, e recebiam também o passe. O que Armond traz? Ele traz uma organização e um diferencial, pela necessidade daquele contexto que estava acontecendo, né? Quando ele implanta a escola de aprendiz, ele quer que a pessoa, além de receber o passe, ele possa se fortalecer. Nas casas que hoje a gente fala assim da Aliança Espírita Evangélica, a pessoa chega na casa espírita pedindo um tratamento, não é isso? Aí ela é encaminhada para o sistema de passe e escuta o Evangelho de Salão, né? Depois disso, na caminhada, ele vai para a vivência doutrinária, onde o grupo de pessoas ali que já estão de alta de passe conversam sobre os ensinamentos espíritas, conversam sobre coisas do dia a dia e vão se fortalecendo e procurando entender por que aquilo acontece com ele através dos ensinamentos espíritas. Passado algum tempo, tem o chamado Curso Básico do Espiritismo. Hoje chamado Curso Básico do Espiritismo, Primeiros Passos. A pessoa é encaminhada a ficar num curso, né, junto com outras pessoas. Ali tem uma pessoa, um facilitador, um dirigente, que traz temas que falam sobre o Espiritismo. Começa a contar a história do Espiritismo. Começa a contar histórias das manifestações espíritas pelo mundo, até chegar no nosso Brasil. E essa pessoa fica ali reunida. Terminando essas 17 aulas do curso básico, se convida para entrar numa escola de aprendizes do Evangelho, que aí se torna o diferencial. Que para nós, de acordo com relatos mediúnicos e também em relatos em livros do Armond, de Edgar Armond, uma escola de aprendizes do Evangelho, a força de uma escola materializada, construída numa casa espírita, antes ela foi construída no espaço. Pela frequência do dirigente, vai se aproximando pessoas no plano material, que às vezes nem sabe por que chegou até aquela escola, nem sabe o que é uma escola de aprendizes do Evangelho, e ela chega e se aproxima daquele dirigente, daquela equipe dirigente. No plano espiritual está acontecendo o mesmo processo. Há um dirigente espiritual, há um grupo, né, de espíritos desencarnados também se aproximando pela sintonia de cada aluno que está ali. Então, além do aluno de uma escola de aprendizes do Evangelho estar com o seu mentor no plano espiritual, ele tem também um irmão no plano espiritual que faz a escola junto com ele. E olha a caminhada hercúlea. E ainda, em relatos de livros, se coloca que quando uma escola é materializada aqui no plano matéria, antes, os que iam integrar essa escola já tinham feito esse compromisso lá no plano espiritual. Estavam esperando, né, aquela sintonia, aquela frequência, aquela necessidade emocional material para que ele se aproximasse daquele grupo. Então, a delicadeza de uma escola de aprendizes, quando ela se inicia, o olhar para com ela é de profundo carinho, de profunda atenção, porque a gente sabe que os laços entre dirigentes e alunos não se construiu naquele momento.
pode ser construídos lá no espaço e em outras encarnações. Quando se fala, olha, você vai nessa encarnação, você fica na condição de dirigente, porque pela lei do ritmo, eu vou chegar na frequência daquele momento. Então, também, as pessoas têm que estar no ritmo, né? Dentro da lei do ritmo, para que ele alcance aquele momento em que aquela escola é construída. Por isso que fala assim, é algo extremamente especial e grandioso uma escola de aprendizes aqui na matéria. Fora, né, a união com a escola também do plano espiritual, todos juntos e caminhando. Todos vão ser mexidos em sentimento. O espírito encarnado, né, e o espírito desencarnado. Desencarnado também mantém os sentimentos e suas necessidades. E eles vão de etapa a etapa se fortalecendo. Por quê? Há mais ainda. Todos que estamos aqui nessa força da escola de aprendizes, a gente espera que ela se perpetue. Ela já está com 73 anos. Não é? 1950, 73 anos. E nós vamos desencarnar e vamos reencarnar. Qual é a nossa frequência? Vamos procurar uma escola de aprendizes do Evangelho. Então, por isso ela vai se multiplicando. Aquele que chegou com necessidade de ser atendido, aquele que entra na escola de aprendizes para ser conduzido, ele termina para ser assistente daqueles que estão iniciando e um condutor de outras escolas de aprendizes, para que ela se perpetue e um vai passando para o outro. Quando nós voltarmos para o plano matéria, possivelmente voltaremos, nós encontraremos uma escola de aprendiz organizada, uma evangelização infantil, uma pré-mocidade, uma mocidade e um curso de médios, que faz parte da iniciação espiritual. Quando a gente fala da escola de aprendiz do Evangelho, nós estamos falando de iniciação espiritual. E ela tem o quê? A iniciação espiritual tem a escola de aprendizes, o curso de médios, a vivência dentro da assistência espiritual e a vivência fora da casa espírita ajudando outras pessoas. A escola sucede a algum outro grupo de estudo dentro da doutrina espírita? Eu preciso de alguma experiência no espiritismo para ingressar em uma escola? Não, eu não preciso de conhecimento espírita para entrar à escola. Mas se eu vier na casa espírita, gradativamente vou tendo conhecimento espírita através da preleção do Evangelho, numa vivência doutrinária, no curso básico. Mas também eu posso chegar na casa espírita hoje e assistência na entrevista, né, que as casas têm alguém que conversa, e fala assim, olha, vai começar uma escola de aprendizes do Evangelho amanhã, você quer participar? A pessoa fala, quero, mesmo sem saber o que é. Então, mesmo que ela não tenha nenhuma vivência espírita, nenhum conhecimento do espiritismo, ela pode adentrar essa escola. Porque, como a gente falou, é uma escola de iniciação espiritual. Ela vai causar um impacto. E se essa pessoa chegou e aceitou, ela tem uma ligação com essa escola. Apesar de ser abordados diversas bases do espiritismo na escola de aprendizes do Evangelho, ela é um curso de espiritismo? Eu vou dizer assim, não, ela não é um curso de espiritismo. O curso de espiritismo te leva ao conhecimento da doutrina espírita, das obras básicas, né, por Kardec, dos livros do Chico Xavier, mas ela não é um curso de espiritismo. Por quê? A gente fala assim, era uma iniciação espiritual, organizadas em etapas. A gente chama coloca que dentro da escola de aprendiz do Evangelho, a gente chama de graus, cada etapa. Então, no primeiro momento, a pessoa adentra como aluno, é acolhido, e ele é incentivado pela equipe dirigente a fazer algo que parece bem simples. Prece, de manhã e à noite. E às vezes a gente esquece de fazer a prece. Ele é motivado a fazer prece, a fazer o que a gente chama de evangelho no lar. Você tirar um dia da semana para rezar no seu lar, com a família ou sozinho. Então ele é levado a fazer prece num determinado horário, coisas que ele não fazia. Ele começa a construir hábitos nesse primeiro momento. E também ele vai perceber que é amparado pela espiritualidade e que tem um governador planetário que é Jesus. Então a gente chama grau aluno, grau aprendiz. E nesse grau aprendiz há um ponto muito forte, onde aqueles que estão ali naquele grupo da escola, ele vai assumir, olha só, se comprometer, quando ele adentra o grau aprendiz, a partir daquele momento a observar o seu comportamento, as suas atitudes, os seus pensamentos nessa encarnação e na outra, e nas outras que ele tiver.
Então, a gente sabe que o Espírito é eterno, então ali naquele grau aprendiz ele se compromete com ele mesmo a eternamente se observar. Como fala, como olha, sabe? Com muita suavidade. E ele vai caminhando com aulas, né, que vai falando da vida de Jesus, tá todo dentro, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai conhecer a vida dos apóstolos e ele entra num outro grau chamado grau servidor, onde ele vai se comprometer a trabalhar em bem a favor do próximo, mas com uma ajuda de estudo, onde ele também se compromete a entrar num curso de médios, um curso de educação mediúnica, para que ele adquira, né, conhecimentos, porque ele vai lidar e vai ajudar tanto pessoas encarnadas, ou seja, né, que a gente vê materializados, como pessoas espíritos desencarnados. Então ele precisa do apoio do curso de médios. Então ele começa a ter força de trabalhar, de estudar para melhorar a si e para poder ajudar o próximo. E chega numa determinada etapa, quando a escola está terminando, a gente fala assim, as aulas da escola, ele quer adentrar a uma fraternidade. Aí ele estuda o Livro dos Espíritos em grupo, ele se afasta por 3 meses do grupo, pelo menos 3 meses, para pensar. Eu quero vivenciar o 3º grau da iniciação. Se eu quero vivenciar esse 3º grau, eu vou solicitar ingresso em uma fraternidade, que a gente chama Fraternidade dos Discípulos de Jesus, para que ele seja acolhido, amparado e orientado pelos discípulos que já estão na casa ou fora da casa espírita para orientar para os trabalhos, para tarefas maiores. Terminou a escola de aprendizes do Evangelho, faz o curso de médiuns. E depois, o que a gente pode fazer? Tem uma ordem desses cursos? Como que funciona? Sim. Na aula 48 da escola de aprendizes, todos se comprometem e são convidados também. Mas hoje a gente diz que o servidor ele se compromete a fazer o curso de médiuns na aula 48. Sendo assim, quando ele termina a aula 118, também termina o curso de médios. Então ele está ali, vamos dizer assim, preparado para servir nos 2 planos, material e espiritual. E aí vem o estudo do Livro dos Espíritos e depois adentra ao período probatório, que é o momento dele, da reflexão dele, de pedir o ingresso na fraternidade. Qual a relação da escola com os trabalhos e estudos posteriores que acontecem na casa espírita? Na escola de aprendizes, a pessoa, né, o iniciado, o aprendiz, o servidor, ele percebeu a força que tem o grupo. Ele percebe que juntos eles podem se fortalecer e estudar, e que a minha visão de um texto, a minha interpretação, a minha percepção é uma, a do Arquimedes é outra, a da Mariana é outra, do Marcelo é outra. E juntos nós construímos entendimentos diferentes. Se ele sentiu essa força na escola de aprendizes, quando ele está ali de voluntário na casa espírita, ele também vai buscar um grupo de estudos, porque ele sabe como é importante. Hoje a gente fala assim, tem grupos de estudos que pode ser a escola continuada só para aqueles que ingressaram na Fraternidade dos Discípulos de Jesus, pode se reunir e estudar. Tem também projetos, né, projeto Paulo de Tarso, onde hoje eles estão trabalhando o Evangelho Ecumênico online. Tem outro projeto que muitos conhecem, que é Falando ao Coração, onde se reúne para falar de seus sentimentos. O projeto André Luiz, onde também se reúnem para estudar as obras de André Luiz. Então, a força do estudo, sentida na escola de aprendizes, terminada, você não quer ficar distante dela, você quer se aproximar. A gente pode falar que autoconhecimento e iniciação são as mesmas coisas? Olha, eu diria sim. Na iniciação, o autoconhecimento faz parte. Mas o autoconhecimento, ele não é uma iniciação. Porque a iniciação se fundamenta principalmente na autotransformação. É o fazer. Então, o autoconhecimento, ele alimenta, muitas vezes, o intelecto. A autotransformação
vai levar o conhecimento de mansinho para o coração. Então, esses dois sistemas são extremamente importantes, porque numa iniciação você só se transforma se você experimentar, se você vivenciar esse processo, como foi falado, bem falado, de se auto-observar. Porque a grande questão nossa em relação à reforma íntima ou mudança de hábitos é: que hábitos eu pratico hoje? Eu percebo os que eu pratico hoje? Quanto eu vou repetindo e eu me torno um expert em perceber o comportamento do outro, a fala do outro, a atitude do outro. Às vezes a gente já tenta até adivinhar o pensamento do outro, né? Ousa, né? Mas e os nossos? Quando é que eu paro para perceber o que eu penso, o que eu sinto, como é que eu me comunico, quais são as minhas expressões, porque às vezes a minha fala não bate com os meus olhos, com a minha expressão facial, com a postura do meu corpo. É muito interessante isso. Então, hoje a gente começa a perceber cada vez mais que esse processo a que nós estamos sendo apresentados de reforma íntima é um processo para a eternidade. E que talvez a gente não precise ter expectativas enormes de nos tornarmos angelicais nessa encarnação. Talvez pequenos, ações de, por exemplo, me perceber. Perceber no seguinte sentido assim: olha, a forma como eu falei com alguém pode não ter sido tão legal, mas não exatamente para o outro, me incomodou. E talvez aí eu começo a refletir: por que eu tive que falar, agir, sentir dessa maneira? Eu estou me defendendo do quê? Qual é a minha necessidade ou carência? Porque eu acho, por exemplo, que eu tenho que ser extremamente bonzinho para com todo mundo, porque talvez eu não consiga me dar o meu devido valor. E só mesmo me colocando para fazer alguma coisa para os outros é que eu possa reconhecer algum valor em mim. Mas como filhos de Deus, nós temos um imenso valor, embora a gente ainda não está acreditando muito nesses valores, porque nós infelizmente tratamos de amordaçá-los, sequestramos, amordaçamos, escondemos, isso no nosso subconsciente de uma forma muito forte. E olhar para nós é uma mudança muito grande de sintonia. Uma coisa que o Arquimedes comentou no começo, que eu acho fantástico, o que essa iniciação proporciona, no meu entendimento? Eles nos colocam em sintonia com o fator mudança. Só a mudança de assistido para assistente. Olha só, eu sou convidado a entrar no grau servidor. É uma disruptura imensa, porque até então, convenhamos, eu só recebo tratamentos, recebo os passes, recebo atenção, tem lá os expositores, tem o pessoal que mantém a estrutura de uma casa espírita para me acolher, não é verdade? E em algum momento alguém fala assim: bom, agora você entra no grau servidor. Servidor é para servir. Opa, olha o choque. O dedinho na tomada 220. Até agora eu só estava recebendo. Como assim? Você está dizendo que agora eu vou ter que me doar? Então, aí você vai perceber que essa realidade de se transformar de assistido em assistente é você se colocar na condição de agora, além de eu me cuidar e me manter
espiritual, fisicamente, emocionalmente, moralmente, numa condição, num patamar melhor do que eu tinha quando eu entrei na escola, eu vou usar isso mais o conhecimento da assistência espiritual, do curso de médios para atuar na assistência espiritual, para cuidar do outro. Então eu vou tendo oportunidades de olhar não só mais para mim, mas olhar para o outro que está ao meu redor. Então, essas mudanças são muito fortes. Então, quando a gente fala assim, se nós somos uma humanidade que sofre patologicamente de egoísmo, o que é esse egoísmo? É o sentimento de importância pessoal. Ou seja, só eu sou importante, eu só penso em mim, não importa a quem eu prejudique, para que as minhas necessidades, meus interesses, meus desejos sejam obtidos. Então, essa mudança de paradigma mexe muito com cada um, e aí nós vamos ver que mesmo aqueles que foram conduzidos pela dor até uma assistência espiritual, uma recepção de uma casa espírita, alguns chegam ali conduzidos sem saber por que estão batendo ali na porta. Porque também existe uma espiritualidade, aquilo que a Cleide falou, os compromissos, os combinados, não é verdade? E de repente chega um momento onde, opa, vim parar aqui não sei como. Mas o espírito sabe porque ele foi parar ali. O corpo, né? O nosso sistema encarnado ainda não sabe muito bem, mas contra ele há milênios de uma mesma forma de agir, de sentir, de se conduzir perante os outros irmãos de evolução. Então, tomar consciência disso e nos dispor a alguma mudança, nem que seja parar para me observar de começo, já é um exercício hercúleo. Alguns não dão conta. É por isso que alguns ficam pelo caminho, alguns desistem também. Outros chegam ali e tipo assim, sabe, meio que, o que eu estou fazendo aqui, né? Ele veio num roteiro, se sentiu bem, tomou o passe, alguém falou que tinha uma escola espírita. Ah, tem um grupinho que vai, eu vou junto. Aí, de repente, quando a gente chega ali, veio, pera aí, não era bem isso não, né? Aí, de repente, não, vou procurar outra turma, vou procurar outro caminho. É muito natural. Interessante quando você falou que a pessoa se aproxima da escola de aprendizes porque alguém o convidou, ele fala assim, mas não era bem isso que eu queria. Possivelmente não era o que ele queria, mas era o que ele precisava. Interessante esse negócio, né? Esse podcast eu acho que pode chegar em qualquer lugar do Brasil, né? No mundo, quiçá. Tenho curiosidade, né, em fazer... Bom, eu sou um ouvinte aqui, cai por acaso nessa sugestão do algoritmo do YouTube, cai por acaso, né, para conhecer a escola. Na minha cidade não tem escola. Existe um outro caminho para eu conseguir fazer a escola? Sim. Tem o que a gente chama de escola de aprendizes à distância. Né? E tem também a escola de aprendizes online. Aqui na nossa região do ABC, nós temos 3 casas que realizam a escola de aprendizes à distância. Uma delas é aqui, o Geraldo Ferreira. Tem um grupo de 2 voluntárias que fazem o trabalho de dirigentes de escola de aprendizes à distância. Um caminho é a pessoa buscar o site da Aliança, aliança.org, e ali tem escola à distância. Ela entra no site, clica e se inscreve. É a mesma coisa, assim, tirando-se a distância, a grade, né, a programação... O objetivo, os sentidos, os conceitos é o mesmo. Só é a dinâmica diferente. Mas você sabe que tem prós e tem contras. Um dos maiores desafios nossos de escola presencial é a convivência, coisa que na escola à distância não existe. Na realidade, você não aprende com o outro, com a vivência do outro, com os perrengues do outro. Não tem paciência de parar para ouvir o outro.
Lembra, se a gente voltar para não me aceito como eu sou, não aceito o outro como é, não aceito o mundo como se encontra, que é um mundo de provas e expiações, né? Muitas vezes eu tomo para mim a decisão de tipo assim, eu vou consertar o outro, eu vou salvar o outro, sem olhar para mim, sem me perceber. E a proximidade faz a gente ter que sentir os atritos, né? Uma vez um amigo meu contava uma história assim, do saquinho de bolas espinhudas. Eram várias bolas com espinhos grandes que foram reunidas assim dentro de uma grande sacola, né? E cada vez que essa sacola era chacoalhada, aquelas bolas espinhudas se feriam, cutucavam, machucavam umas às outras. Até que com o passar do tempo, aquele atrito foi, desgastando os espinhos, foi arredondando, até o momento, né, em que aquelas bolas espinhudas começaram a se aparecer como assim, pequenas engrenagens. Né? Aqueles espinhos viraram como dentinhos e começaram a engrenar-se e atuar em conjunto, se perceber e buscarem objetivos comuns. Então, a gente aqui ainda está nessa fase de bola espinhuda, mas esse atrito de um contra os outros é ainda muito necessário, né? Às vezes a gente vê assim, pessoas comentando, olha, eu não suporto pessoa tal, eu me afastei dela. Nossa, que bacana, né? De quantas pessoas você já fez isso? A todas que eu posso eu me afasto. Bom, legal. Até onde você vai, né? Porque de repente, tipo assim, ninguém presta, né? Que não merece a minha, né, disposição de convívio, etc. e tal. Então, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Talvez o exercício de aceitar o outro faça parte de um processo de me autoaceitar. Porque se nós investigarmos e perceber que eu não me aceito como eu sou, como eu vou aceitar o outro? E pior, né? Eu idealizo, eu crio mundos imaginários para poder dar conta. A espiritualidade vem trazendo muito esses conceitos de que hoje essas doenças, né, de faixa populacional, como depressão, como ansiedade, doenças mentais em profusão, tem muito a ver com essa não aceitação, né? E aí a grande dificuldade, não aceito como eu sou, crio um mundo imaginário. Olha só, para poder sobreviver, não é por maldade. Então eu crio um personagem aonde eu passo para os outros virtudes e conquistas que eu ainda não as tenho, né? Ao mesmo tempo, eu fico exigindo do outro que seja no mínimo igual a mim, porque eu me acho que eu sou padrão de alguma coisa. Olha como a gente vai aumentando a nossa neurose, a nossa loucura e dificultando a nossa convivência. Então, se eu começo a perceber, tipo assim, olha, minha meta, pela aplicação do auto-amor, é substituir o sentimento de auto-rejeição que eu construí milenarmente por me olhar e me ver e me perceber como um filho de Deus. Se eu começar a me aceitar, aí vai ter uma grande oportunidade que eu vou estar me dando de também aceitar o outro, que também é um filho de Deus. Então, a dinâmica disso, a pedagogia disso, ela é absolutamente fantástica. A nossa dificuldade em aceitar ou interagir com isso é absolutamente grande, porque, de uma certa forma, pelos hábitos que nós construímos, nós vamos tentar sabotar, nós vamos tentar exercer uma postura rebelde, nós vamos entrar num sistema de iniciação e vamos querer mudar as regras, porque nós nos sentimos muito especiais, sabe? Então, essas lidas vão exacerbar na convivência. Então, a falta da convivência é como se nós estivéssemos também adiando esse processo terapêutico de nós mesmos.
E a convivência na escola de aprendizes do Evangelho, é muito interessante você ver a dificuldade do outro e saber que existem problemas que muitas vezes você nem sabia que existia. Isso te faz ficar igual, né? Onde eu percebo que às vezes eu olho aquela pessoa que chega tão tranquila e de repente eu fico sabendo, né, das situações doloridas que aquela pessoa passa, do esforço que ela faz para chegar ali. Falo, nossa, vou me identificando com o outro. E vou criando empatia também. E quantas vezes a gente não pensa, nossa, eu acho que eu não tenho problemas. Em Exatamente, vista do outro, em vista do outro. Eu não tenho problemas. E é o coletivo que te faz ver isso. Agora, se eu me isolar, quando eu vou ter esse aprendizado ou essa percepção? Para finalizar, aqui no podcast a gente sempre pede uma indicação de um livro, de um filme, de uma palestra, algum vídeo. Coisas que tocaram vocês, que vocês acham legal a gente compartilhar com as outras pessoas. Então, queria a dica de vocês, tanto da Cleide quanto do Marcelo. Olha, se a indicação de um livro que faz com que a gente perceba, né, toda a grandiosidade da obra de Edgar Armond, um dos livros é No Tempo do Comandante. É um livro, né, do documentarista, historiador espírita Edelso Júnior, e esse livro traz ele fez todo um levantamento, né, sobre Armond, as escolas. Aí está contido mensagens do plano espiritual para perceber também o acompanhamento da espiritualidade para Armond. E nisso a gente começa a trazer para nós também o quanto nós recebemos o apoio da espiritualidade, a grandiosidade das fraternidades do espaço que nos apoia, dando, né, aquele impulso, né, para que a gente permaneça nas escolas, permaneça com o nosso ideal bem forte. Livros, a gente fala assim, filmes, tem os livros que contam a história de Chico Xavier. Um dos últimos que a gente viu foi o contando a vida do Divaldo Pereira Franco, né? O que traz também a história de Kardec, como ele fez toda aquela construção hercúlea, né? Para que hoje a gente estivesse aqui reunidos, porque foi a partir toda a compilação de Kardec que vem Armond, né? Então vale a pena a gente visitar filmes do Chico Xavier, do Divaldo Pereira Franco e outros que vão se apresentando, trazendo temáticas espíritas que traz aprendizado. Mas eu ressalto bem esse livro do Edelso, e também tem um outro livro dele, Relígio, né, que é um livro novo, que também dá subsídios para a gente ir se preparando, né, porque a gente sabe assim que agora, para evangelizador, ele não basta só ir falando de uma forma simplória, né? É bom que ele fale com bastante conhecimento. Olha, interessante, né? A gente leu um pouquinho por aí. Eu sou muito fã de toda a literatura do comandante Edgar Armond. Gosto de muitas obras também do iniciado Ramatiz. Sou, assim, muito grato a uma linha psicológica que o espírito Hermance Dufault há mais de 20 anos vem trazendo, né, através do médium Vanderlei, a partir de Reforma Íntima Sem Martírio, né? Todos esses livros, essas literaturas também me ajudaram nesse processo vivencial de olhar para dentro de mim mesmo, né? Então, seria que talvez assim complicado deixar tanta coisa boa, né, que a gente já leu pelo caminho, mas no sentido mediúnico eu diria assim, o melhor amigo de um médium é o livro. Então, o livro espírita, o livro que traz conhecimento, autoconhecimento, propostas de autorrenovação, eu, assim, como diria, né, que deve ser muito exercitado, deve ser muito incentivado. Achei a palavra bendita, né? Porque para o espírita, ler é fundamental. Não apenas as linhas, mas o que está nas entrelinhas. É o que nos
consola, é o que nos fortalece, é o que nos traz conhecimento, mas não um conhecimento de eu querer mostrar saber para o outro. É aquele conhecimento que vai de mansinho indo para o meu coração. Nós gostaríamos de agradecer vocês dois. Imaginávamos que nos ateríamos apenas à Escola de Aprendizes do Evangelho e tivemos uma aula maravilhosa com temas que abrangeram muitas coisas e principalmente houve uma expansão de consciência. Posso falar da minha parte. Então agradecemos imensamente vocês. Foi um prazer. Eu agradeço a oportunidade e espero que vocês continuem com muita força nesse trabalho. É bem gratificante mesmo. Muito obrigada. Sem dúvida. Muita força, muita perseverança. A gente ficou encantado com o formato, com vocês, né, com a personalidade de vocês. Deixou a gente muito à vontade, né, para a gente falar coisas que às vezes normalmente a gente nem falaria, né, Cleiton? Mas é interessante. Esse acolhimento que vocês proporcionaram para a gente aqui. Muito agradecido. E fica o convite também para o curso básico de Espiritismo, que antecede a Escola de Aprendizes do Evangelho aqui na casa, que será às quintas-feiras, às 20h15, a partir do dia 28 de setembro. Pessoal, mais um episódio que se encerra. Esperamos que ao longo dele você possa ter refletido e aprendido um pouco mais sobre as questões espíritas. Lembramos que a espiritualidade é uma jornada pessoal, uma jornada que te convida a crescer, aprender e compartilhar o amor que habita em seu coração. E assim, chegamos ao final de mais um episódio do podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, com edição, produção e apresentação de Arquimedes Santos e apresentação de Mariana Moura. Te vejo no próximo episódio. E fica aqui um spoiler sobre ele. Teremos um convidado super especial. Não percam. Fiquem com Deus.